Oi, gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Andréia Correia e você está aqui no Espaço Terapêutica Equilíbrios. Olha, eu estou finalizando aqui a preparação do ambiente para a minha noite de mentoria do Sagrado Feminino. Eu me especializei, nessa área dentro das terapias. Muitas das minhas técnicas que eu me especializei foi por conta de que eu precisei para a minha jornada de autoconhecimento e de autocura. Então, quando eu falo que eu iniciei com combo de mapa astral, numerologia, foi para mim entender um pouquinho, pegar lá desde a certidão de nascimento, entender meu nome, local de nascimento, meu trabalho, entender quais eram as áreas profissionais, que eu poderia atuar e crescer e evoluir, estar mais dentro do propósito, da missão e do meu valor aqui nesse mundão de meu Deus. E aí eu fui me descobrindo, eu fui estudando cada vez mais a espiritualidade cigana, eu fui me identificando. Foi muito necessário na minha jornada me especializar e me conectar com o Arcanjo São Miguel, porque eu perdi a ideia de quantas vezes eu precisei realizar uma limpeza, de todos os tipos, de votos, de crenças, de bloqueios, de ancestralidade, de vidas passadas, de regressão, de registros acásticos. Então, a limpeza de 21 dias de São Miguel e tudo isso que eu experienciei, que eu vivi para mim, como uma consulente, como cliente, como paciente, seja lá a maneira que você esteja, mais aí na tua realidade, mas eu experienciei tudo de um lado e eu fui buscar estudar e me formar, me especializar como terapeuta. E aí me descobri nesse mundão de meu Deus, quanto mais eu estudo, mais eu me formo, mais coisa tem pra gente aprender, porque é uma grande jornada, Então, eu precisei, foi assim, de extrema importância eu me especializar também na ginecologia natural, junto com o sagrado feminino. Eu vim de uma família, onde eu ouvi muito da minha mãe, assim, minha avó também. Minha avó, ela sempre gostava mais dos netos homens do que as netas mulheres. Eu não entendi o porquê. E a minha mãe, ela sempre falava assim, até há pouco tempo ela falava, agora é que eu tô ensinando um pouquinho, Porque assim, os nossos pais, os nossos avós ensinam a gente o que eles aprenderam. Não é que eles estejam errado ou certo, a gente não tá aqui para reclamar e nem para julgar, tá? Nós estamos aqui para aceitar e entender os nossos porquês, Então nós vamos lá atrás, lá na nossa ancestralidade, buscar os porquês da nossa vida, por que nós passamos por círculos repetitivos, por que nós temos sempre o mesmo estilo de companheiro, por que começa e não finaliza e não dá continuidade, tanto num relacionamento amoroso como num relacionamento pessoal, numa profissão, numa carreira, dentro dos relacionamentos com os familiares, e a gente vai buscando, Então, já tinha os porquês com a minha avó, e depois com a minha mãe também a questão de, quando eu voltar para uma próxima, ela até acreditava em encarnação, mas ela falava o tempo todo que se ela voltasse reencarnada, ela não queria ser mulher. Na família, a mulher é vista como uma pessoa que ia sofrer, Então, a mulher era a que veio para sofrer, e ela veio de um relacionamento desgastado, um relacionamento bem conturbado, e mesmo assim, se meu pai quisesse ficar com ela até hoje, ela estaria com meu pai até hoje, Porque ela veio aquela regra de que casou e tem que ficar até o final. E eu fui muito discriminada também na família, porque eu casei com 16 anos, querendo fugir de uma realidade também de conflitos. Eu vivia numa casa com os familiares, O meu pai e minha mãe brigavam muito na época, e eu querendo fugir daquela realidade. Eu tinha começado a trabalhar, e aí eu fui em busca
Acabei casando muito cedo, com 16 anos, engravidei muito cedo. Então tudo eu aprendi na marra, porque a minha mãe não teve nem tempo de conversar comigo sobre sexualidade, sobre útero, sobre o que fosse, ou talvez ela nem conseguisse me explicar, porque ela também não tinha tido a oportunidade de estudo naquela época, ela e os irmãos dela, porque a família dela sempre veio de uma origem muito humilde, minha avó era lavadeira, né? E ela sempre fala isso com muito orgulho, porque independente de qualquer profissão, ela sustentou 6 filhos assim, sozinha, né? Porque meu avô eu não cheguei a conhecer, ele teve problema com vícios, e aí olha a quantidade de coisas, né? De demanda, porque aí tem dentro da ancestralidade problema com vícios, e aí dentro da ancestralidade tem um problema de não aceitação com o nosso feminino, né, que nós não somos capazes, né, e aí vem aquela coisa de que a mulher tem que sofrer muito, ou ela não é capaz, ou ela sustenta uma família inteira como foi a minha avó, e aquela coisa toda, uns altos e baixos de oscilações de sentimentos e conturbados, né, sentimentos na nossa ancestralidade. E aí eu casei ao longo ao longo da minha jornada de casamento. Eu também tive muitos desafios, porque eu aprendi na marra, errei muito, né? E até que eu me separei depois de 10 anos. Depois de 10 anos, eu fui trabalhar fora, fui buscar minha autonomia, minha independência dentro da CLT. Trabalhei 20 anos como gerente de loja, né, dentro de uma empresa maravilhosa para se trabalhar. E foi quando eu comecei a identificar que lá dentro da minha carreira, eu comecei a trabalhar com o meu público-alvo, eram mulheres plus size, né? E eu já estava me identificando, apesar de não ter genética nenhuma na família, né, de pessoas plus size, nem na família parte de pai nem de mãe, mas eu estava, né? Porque eu também vivi oscilando, sem me cuidar, sendo negligente com a minha saúde. Não quer dizer assim, ou por ser gorda ou por ser magra, né? Eu digo negligência pela saúde mesmo, de não ir no médico, não se cuidar e viver num piloto automático, e as coisas iam acontecendo e sempre aquela preocupação. Eu casei de novo, aí o pai da minha segunda filha, ele vivia desempregado. De 7 anos que a gente viveu junto, 6 anos ele era desempregado, então eu carregava a casa ali com todas as responsabilidades, com mais obra, então era muito no automático, era muito cansativo, e aquela coisa assim, mulher é para isso, mulher tem que trabalhar, mulher tem que sustentar as crianças, e aquele corre-corre tremendo. E aí teve um momento que, quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres plus size, que com toda essa, né, é um pouco de ignorância, né? Não é romantizando algo, mas existe uma grande ignorância de tirar, assim, muitas vezes a mulher perde uma oportunidade de um bom emprego porque tá gorda, né? Porque tá ali acima do peso. Então é muito preconceito, tanto com mulher, muito preconceito de todos os tipos, né? De cor, de peso, de corpo ideal, é muita coisa. E até pra gente conseguir dominar isso e conseguir ser uma gerente de uma loja de varejo, né, que tem um posicionamento no mercado, uma das melhores empresas para se trabalhar, né, que valoriza muito essa diversidade. E aí eu entendi que o meu grande propósito era primeiro me curar. Eu precisava me curar de tudo isso, isso daqui eu resumi, mas se eu fosse passar aqui para vocês tudo o que foi me acontecendo ao longo dos meus anos, a minha carência com a ausência do meu pai, né, que aí trata a nossa criança interior, né, muita coisa, gente, muita coisa. E aí o nosso sagrado feminino, ele estava completamente ferido. Eu já tinha esquecido o que era sagrado feminino. Eu já tinha esquecido, nem sequer sabia, né? Porque eu ainda não tinha vivenciado isso. E aí eu percebi
que eu poderia contribuir conforme eu fui me curando, me tratando e procurando terapeutas, tanto na medicina tradicional como terapia mesmo complementar e alternativa. Eu fui me autoconhecendo e aí eu pude entender o quanto que eu poderia contribuir com essas mulheres que muitas vezes choravam dentro de uma cabine, dentro de um provador. Mas não era pela não aceitação do corpo delas, mas era pela discriminação que elas recebiam, ou na rua, ou no ambiente profissional delas, ou até mesmo dentro de casa, muitas vezes dentro de casa com a sua própria família, com o próprio marido, com os pais, né, com os irmãos, né, na rua, no shopping, ainda mais aqui, ó, eu sou do Rio de Janeiro, então tem aquela coisa, né, das mulheres de fio dental, de corpão, então tudo era muito importante, aquele corpo ideal, e aí a gente vai se sentindo exclusa, né, exclusa. E aí eu fui entender que eu poderia me doar muito mais para essas mulheres de uma forma do mesmo jeito que transformou a minha vida, iria transformar a vida, eu poderia ajudar a transformar a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, vim para cá, para o canal do YouTube, comecei aqui com as orações. Então, se você olhar, eu comecei aqui em 2020, tem 4 anos já, e foi toda a minha transformação. Talvez você vá me falar assim, ah, mas só tem 5.000 seguidores, eu não tô me importando com isso. Nunca me importei com quantidade de inscritos, nunca me preocupei com quantidade de visualizações, nunca me preocupei com isso, sabe por quê? Porque as pessoas que vêm até a minha energia, porque estão vivenciando a mesma energia que eu. Eu acredito muito, eu tenho plena consciência que as energias se atraem, né? Então, aquele processo que eu tava vivendo, doloroso, que se vocês olharem os meus vídeos, vocês vão ver, é muita oração, é muita limpeza. O que mais tem é oração e limpeza aqui no vídeo, porque foi tudo que eu vivenciei. Eu fui sempre o que eu era mesmo, o que eu sou. Eu sempre fui aqui muito realista com tudo. Eu sempre me entreguei de corpo e alma, independente do que as pessoas iam pensar, o que iam me julgar. Eu já me julgava demais, né? Então eu abri mão aqui de ser como se fosse eu criei aqui um caminho de uma jornada. Então, se você chegou nesse vídeo aqui agora, é porque talvez você esteja passando por esse processo também transformador. E o primeiro passo de tudo é você identificar o seu valor, né? É você identificar que você está doente, que você precisa de atenção, E aí, como que você faz isso? É só você perceber se você está trabalhando no piloto automático. Você acordou e faz as mesmas coisas desde a hora de acordar até a hora de dormir, você não consegue mais raciocinar, você não consegue... Até quando você vai tomar banho, se você passa o sabonete da mesma forma, você se enxuga da mesma forma, é porque você tá no piloto automático, tá? Então, quando isso acontece, você está longe de ser a sua essência, você está longe de ser você mesma. E assim, ó, eu falo sobre sagrado feminino, mas sagrado feminino existe tanto no gênero masculino como no feminino. Assim como nós precisamos cuidar o nosso sagrado masculino, nós precisamos trabalhar no nosso sagrado feminino. Mas por que além de tudo isso é muito importante o sagrado feminino? Porque o que mais acontece hoje, que aconteceu comigo e acontece com milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, mulheres, é que elas saem para a rua para trabalhar, para poder educar os filhos, trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Muitas vezes é a base, é o alicerce da família. Então ela perde totalmente o sagrado feminino dela e ela desequilibra porque ela fica na energia yang, energia masculina, de ir lá meter a mão, fazer e aí o receber vai no dar e o receber nada. Por isso que muitas vezes quando acontece qualquer coisa assim e na rua, que vem um repórter e vem falar com a gente, mulher,
e é aquela mulher guerreira que trabalha desde 4 horas da manhã, que pega 3 conduções e treina, lá. Já passei por tudo isso. Eu sei muito bem que eu já chegava assim, ó, sentava no chão 11 horas da noite, em plena assim, linha do trem e chorava. Eu chorava, tinha épocas que eu, por mais que eu fosse sempre muito otimista, tinha horas que o negócio cala apertava. E eu não podia chorar em casa pra minha filha não ver eu chorando, né? Eu tinha que mostrar força, trazer alegria e leveza pra dentro de casa, mas muitas vezes eu tava ali no bagaço. Fora o nosso psicológico, a nossa concorrência dentro do mercado de trabalho. E muitas vezes quando você pega assim um repórter falando com alguma mulher na rua, que é essa que acorda 4, que tem que estar às 7 da manhã do outro lado do mundo, essa tá de cabelo preso, sem maquiagem, sem cuidar da unha, já tá ou tá engordando demais ou tá emagrecendo demais, já tá com algum vício, né? Por quê? Tá com olheira, porque ela não consegue ter tempo para cuidar de si, né? E eu vou te dizer, até hoje, toda hora eu tenho que ficar me policiando, porque por mais que hoje eu faça um trabalho autônomo, né? Eu realizei uma transição de carreira, eu saí da CLT para terapeuta holística. E por mais que eu faça esse trabalho, eu cuido de uma criança que fez 9 anos agora. Então, muitas vezes eu tô cuidando dela ao longo do dia. Quando eu vejo, eu já tô com o cabelo amarrado, eu já tô com a unha descascada, porque lava a louça, faz comida, eu faço tudo ao mesmo tempo. Eu continuo numa rotina assim, né? Mas a gente precisa valorizar e entender que também tem o nosso momento, né? Aí a gente consegue identificar. Quando a gente vê que a gente tá no piloto automático, a gente olha no espelho e não se reconhece mais, fala assim, cara, essa mulher aí não sou eu. Ou eu engordei demais, ou eu emagreci demais, não tô conseguindo cuidar do meu cabelo, a prioridade são meus filhos, a prioridade é a casa, o dia da minha folga. Eu lembro que eu chegava do trabalho no sábado e ainda ficava a madrugada toda fazendo faxina na minha casa, né? Então, assim, não tinha esse espaço de me cuidar. Então, eu trouxe aqui algumas conexões, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8, tem 9 aqui. Algumas conexões para que você busque esse sagrado feminino. Eu sei que não é fácil, você ainda tá aí nesse piloto automático e, ai, André, tá doido, eu ainda tenho conta para pagar, eu tenho que correr. Sim, mas tenta encaixar, nem que seja uma vez no mês, uma vez na semana, de alguma forma tente encaixar, sabe? E só caiu a minha ficha, e isso eu até compartilhei lá quando eu ainda era gerente de loja, eu já estava estudando, né? Que aí eu comecei a trabalhar paralelo, né? Eu estudava, fui me profissionalizando como terapeuta, são 72 técnicas de terapeuta, porque isso tudo que eu estudei e me formei foi porque eu usei em mim. Não foi porque eu olhei, eu vou estudar aquilo dali que eu achei bonitinho, não. É que precisou eu me tratar. Eu me tratei e aí eu falei assim, não, agora eu vou me especializar nisso. Então eu vi os dois lados, eu vi o lado de quem foi tratado e que realmente deu certo, fui lá e estudei para estar aqui hoje, né? Então você começa, André, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou ter tempo de fazer isso. Eu fazia paralelo, eu trabalhava e estudava, né? Mesmo com um filho pequeno, porque assim, eu criei uma ansiedade ali, aquela coisa de querer me curar o mais rápido possível. E quanto mais eu me curava, mais eu queria entender, mais eu queria saber os porquês, né? Então, a primeira coisa que você precisa identificar na sua vida é assim, ó, onde que eu posso encaixar um tempo para mim? Que eu lembro que quando eu estava estudando, um professor meu perguntou assim, quais são as cinco pessoas mais importantes da sua vida? Pensa aí para mim, fala aí para mim. Quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida? Eu lembro que eu falei cachorro, papagaio e periquito, mãe, pai, filhas, marido, mas não falei euzinha. Se você não respondeu você entre as 5, você precisa curar o seu sagrado feminino. Se você não é a pessoa mais importante da sua vida, é necessário curar o seu sagrado feminino.
tá? Independente do gênero. E aí foi quando eu identifiquei, nossa, tá tudo muito errado na minha vida. Tô no automático, tô comendo as coisas fora de horário, de rotinas diferentes. Aí fico assim, eu falei assim, alguma coisa a gente precisa modificar para que as coisas comecem a encaixar. Então o primeiro passo é você identificar que você realmente precisa dessa ajuda, que tem algo que precisa ser tratado, né? Que de alguma forma vai gritar para você. Porque se não for assim, o teu piloto automático, ou você não se priorizando, não tendo amor próprio, autoestima, vai ser no corpo. O corpo vai reagir, vai começar a dar dor na coluna, vai começar a dar manchas pelo teu corpo, mancha roxa, alguma coisa vai te gritar para você começar a observar. Quando diz, se você não para pelo amor, você para pela dor, né? Porque com amor você vai falar assim, não, eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar. Ou então você vai ficar com dor e aí você vai parar no médico até ele te esgotar. Chega, você precisa se enxergar. Porque assim, o nosso corpo, o primeiro passo é a gente fazer as pazes com o nosso corpo, né? O nosso corpo não tem essa de corpo ideal. Nosso corpo é um templo, né? Então, é agarrar o nosso corpo, abraçar ele e dizer que ama. Eu amo o meu corpo. Corpo, eu te amo. Nós somos feitos de átomos, de células, de moléculas, de energia frequencial e nós vibramos isso para o mundo. O corpo trabalha até quando a gente está dormindo, que o nosso sangue está ali bombeando nosso coração, tudo nosso é perfeito. Deus nos fez perfeito. E não tem problema se ter uma gordurinha a mais, se o peito tá assim, se o peito tá assado, o que for, não interessa. O que interessa é que o nosso corpo é o nosso templo. Nele está a nossa alma que veio viver um propósito e com certeza não é só pagar o boleto. O nosso propósito não é só pagar a conta, né? Claro que a gente precisa para poder a gente materializar as nossas coisas, com certeza. Mas não pode se definir somente 100% do nosso dia com isso, porque senão o nosso corpo vai pedir arrego e a gente vai parar hospitalizado. Tenho certeza que vai. Pode crer que vai. Então, o primeiro contato que você possa ter, assim, ó, é custo zero. Quero começar a cuidar do meu sagrado feminino hoje. Se você tem animal em casa, comece, eu brinco aqui com as minhas filhas, é o cachorro terapia, né? Então comece a ter contato com esses animais, nem que seja no teu bom dia e agarra os animais, porque isso você já vai trabalhando a tua essência ali materna, a sua essência como natureza, né? E vai te trazendo mais alegria e mais leveza, você já começa o dia de uma forma diferente. Agora, se você não tem animal, eu costumo trabalhar muito com as minhas clientes, que daqui a pouco eu vou começar aqui a mentoria. Eu não tenho animal aqui nesse momento, então eu trabalho com os animais de poder. Eu puxo aqui uma carta do animal de poder, ó, veio o sapo. O que é o sapo? O sapo, ele canta até na lama, né? O sapo, ele foge de cobra, ele foge dos inimigos dele ali, mas ele tá sempre alegre e feliz, pulando até na lama. E ele canta para que as pessoas ouçam ele. Aquele momento da essência, assim, de valorizar até o mínimo do detalhe, porque ele tem um zoião assim, ele enxerga tudo, principalmente no escuro, né? Então, trabalhar o animal de poder, e isso assim, ó, pelas redes, aqui pelo canal do YouTube, o que mais tem é animal de poder para você entrar nas frequências, tá? Você pode se identificar e já entrar nessa vibe, né? Assim como você pode também, só de você entender que nós fazemos já parte da natureza, não é assim, esse domingo eu vou passear e vou ter um contato com a natureza. Nós somos natureza, nós temos o ciclo da menstruação, né? E nós temos os ciclos lunares, isso tudo faz parte, principalmente a gente mulher. Toda mulher tem o seu lado místico, tem o seu lado esotérico, tem uma bruxinha dentro de ti, tá? Todos os seres têm, mas principalmente as mulheres. Então, a gente consegue trabalhar isso de uma forma assim. O que é o contato com a natureza? É o pé,
descalço na terra, é abraçar uma árvore. Eu comecei assim, abraçava a árvore, ou senta na terra e encosta suas costas no pé da árvore, vai se conectar, vai olhar para o mar, vai olhar para o rio, vai olhar para as árvores, vai se conectar com a sua essência da natureza, porque você já faz parte da natureza. E isso é muito profundo, porque você começa a criar uma conexão com Deus. E se você não acredita em Deus, está tudo bem. Começa a criar uma conexão com você mesmo. Porque o importante é que teu corpo entenda que existe aqui, ó, como que é o teu campo vibracional? Você tem a tua mente. Aí você tem tua consciência e tem teu subconsciente, né? Aí você vem pro seu coração. Então, tudo que você pensa vai pro seu coração, pro seu chakra cardíaco. Nós somos compostos de 7 chakras, os principais. Chakras tem pelo corpo todo. E aí, no seu chakra cardíaco, que é o coração, você tem os sentimentos. Dos sentimentos gera uma atitude, um comportamento que gera a vibração das pessoas, dos lugares, da frequência que chega até você. Então, é você entender que a vida que você tem hoje, na autorresponsabilidade, foi você que criou. Foi você que criou essa vida. Então, se você trabalhou muito e conquistou algo, foi porque você trabalhou muito e conquistou algo. Se alguma coisa foi bloqueada na sua vida, é a sua própria mente. E aí você pode começar como? Pela mente. Pela mente. Primeiro é você cancelando todos os pensamentos negativos. Parar de reclamar, parar de julgar, principalmente a você mesmo. Pare de reclamar. Ó, tem um peitão, né? E aí eu vou reclamar, vou querer ter um peito pequeno. Pare de reclamar do teu peito, da tua barriga, da tua bunda, da tua perna, do teu pé, da tua mão. Pare de reclamar do teu cabelo. Pare de reclamar. Pare de reclamar dos outros. Pare de ficar julgando defeito em outras mulheres, né? Que agora o que mais acontece, principalmente com as mais famosas, elas não podem ser normais, tem que ser perfeito. Não existe o corpo perfeito. Não existe o corpo ideal. Nós somos lindas e maravilhosas. Então, olha... Aí julga. Ai, eu não sabia que ela tinha celulite. Eu não sabia, não sei o quê. Aí começa a se julgar. É se cuidar de uma forma mais saudável. Porque tudo que é excesso não é saudável. Até quando a pessoa só respira academia. Também não é saudável. O saudável é você ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. É você abrir espaço para todas as áreas da tua vida. Não adianta você também estar respirando, falando, só pensando em academia, só pensando em ter um corpo melhor. Isso daí precisa ser saudável, ser leve. Tudo que tiver um peso muito grande em ti tem algo desequilibrado. E aí eu trouxe aqui alimentação. Quando você puxa mais a alimentação da terra, você tem um contato melhor no seu sagrado feminino. Você puxa mais a força da essência da natureza. Quando você traz os alinhamentos das ervas, eu estudei sobre alinhamentos das ervas, porque eu precisei disso na minha vida. Então, é tomar um chá. Não é só tomar o chá, mas é entender a propriedade da planta, é cuidar da planta. Quando você mexe na terra, quando você molha a planta, você conversa com a planta, você consequentemente está ativando o seu sagrado feminino, né? Com os pés descalços, regando a sua planta. Aí quando você toma um chá, você está se cuidando. Tome uns 2 chás por dia, né? Se você quiser tomar um banho, você vai cuidar com as ervas, alinhar o teu espiritual e seus chakras com banho de ervas, né? Cada uma traz um segmento, traz trata algo no nosso corpo, no nosso campo vibracional e no nosso espiritual. E aí eu anotei aqui, cristais, tenha cristais na sua casa, né? Ó, eu uso, já até saiu daqui, eu tava com um verdinho aqui, deve ter caído, será? Ah não, tá aqui, gente. Tá aqui, tá dentro do sutiã. Aqui, ó, eu uso minha pedrinha verde, que é da cura, tô curando o meu coração aqui, meu chakra cardíaco. Eu uso, principalmente agora que eu vou atender na mentoria do Sagrado Feminino, eu gosto de usar, ou eu tô com esse, ou eu tô com essa mais bruta aqui, ó, que é rosinha do amor incondicional.
uso. Então, assim, coloque cristais nos seus ambientes, principalmente do teu quarto. E, assim, nem se prenda a nome dos cristais, tá? Nem se prenda. É só você pegar aqui, ó. Aqui eu já tenho já uma cola pra ti. O chakra básico, que é da base da nossa coluna, é o vermelho, que é o aterramento, é o que traz o dinheiro pra gente, tá? Aí aqui vem, ó, o laranja, que é o nosso 4 dedinhos abaixo do nosso umbigo, é o nosso chakra umbilical, sexual, esplêndido. Ele trata os relacionamentos, é onde que, principalmente aqui no Brasil, é onde nós estagnamos, né? Nos relacionamentos, nós temos muitos problemas com relacionamentos, seja amorosos, pessoais, profissionais, financeiro, com o próprio dinheiro, a gente tem, né? Então a gente precisa trabalhar aqui, ó, o vermelho e o laranja. O amarelo é o que a gente trabalha mais até esses três no sagrado feminino, porque o amarelo é o plexo solar, é o do empoderamento, da coragem, da criatividade, do amor próprio, né? E aí vem aqui, ó, o verde ou rosa, que é o nosso chakra cardíaco, o azul clarinho, que é o nosso laríngeo, né? Então, o cardíaco é onde a gente está com os nossos sentimentos, assim, é o mais importante, porque são 3 para cá e 3 para lá e ele tá no meio. E realmente ele é o mais importante, que é o nosso emocional, porque ele bomba tanto no físico como na frequência energética, porque ele também bomba o sangue para o nosso corpo todo. Então ele é o principal mesmo. E é o nosso chakra laríngeo, como é que a gente se posiciona para o mundo, né? Ai, aquela pessoa não me respeita. Por que ela não me respeita? Então é a forma que eu tô lidando com ela, a forma que eu tô expressando, né, os meus valores. Né? Então é a nossa autorresponsabilidade, não é julgamento, é fazer o porquê para melhorar. E aí vem o nosso chakra frontal, que é o nosso terceiro olho. Eu tenho uma professora que me desenvolveu como terapeuta holística, que ela falava que ela pedia para não abrir o terceiro olho dela. E eu peço o tempo todo para expandir minha visão, meu terceiro olho. Daqui a pouco eu vou até colocar a tatuagenzinha aqui, se Deus quiser. E aí depois vem o teu chakra coronário, que é o teu contato direto com Deus, sua conexão, se não for Deus, que você não acredite em Deus, no Pai Céu, na Mãe Terra, que é a nossa raiz dos nossos pés. Então, assim, é a gente saber trabalhar toda a nossa sequência, o nosso corpo, fazer os entendimentos. Muitos não sabem nem que nosso corpo é feito com vibracional, que nós temos átomos, moléculas. Muitos não sabem, né? Então, isso é como a gente trabalhar e ativar também. Isso daqui, ó, é fácil a gente equilibrar isso. Se você colocar a sua mãozinha, você parar para uma meditação e colocar as suas duas mãozinhas na base da sua coluna e mentalizar a cor vermelha, você já vai estar equilibrando o seu chakra básico, tá? Então, saber trabalhar mais, meditar mais, porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente medita, a gente ouve Deus. É quando a gente sai do piloto automático e a gente começa a pensar. A gente começa a ter insights, ter criatividade. E isso pode se estender até para os teus sonhos, para o teu sono. Porque se você tomar um banhozinho de erva, fazer um escalda-pé, colocar o seu pezinho, tomar um chazinho, colocar uma roupinha clara, preparar teu ambiente, acender um incenso, uma velinha para o seu anjo da guarda, para os seus elementais, para suas entidades, para sua egrégora de luz, o que for, e você pedir para que venha, né, os seus porquês, você sonhando, você dormindo, você vai ter esse contato. Você vai ter esse contato. Pintar também, você pode pegar. Esse pintar eu ainda não fiz. Eu faço isso muito com a minha menina, né, de 9 anos. Eu até tenho um desenho ali, mas não dá para eu pegar agora porque ele tá preso debaixo de tudo. Pintar também, pegar aqueles caderninhos de colorir e pintar é excelente para você despertar, para você trazer calmaria, ativar a sua criatividade. Eu coloquei o uso das mãos em todo sentido. Vai fazer uma massoterapia, né? Eu me especializei em massoterapia, então tudo que eu tô falando aqui, eu me especializei, eu não pintei, mas os demais, as técnicas dentro das terapias eu fiz, né? Então, eu não pintei, mas eu entendi o sentido de pintar, da musicoterapia, sabe? Do canto, da dança. Então, eu fui entendendo os sentidos, né? Então, a música também, quando você... E assim, a música, gente, tem que ter muito cuidado.
A música. A música, você precisa trazer músicas que te refletem coisas boas. Não vai fazer sofrência, que até isso eu fazia. Eu só gostava de música de sofrência, né? Então, elimina um pouco a música de sofrência e traga mais frequência vibracional, músicas. Eu não consigo ir num ponto de força, que é da natureza, então eu vou trazer a música do rio, né? O barulho do mar, o barulho dos pássaros, né? O barulho da mata, algo nesse sentido. A dança por si só, se você colocar uma dança, eu costumava fazer isso com a minha menina. Eu apagava as luzes, jogava um joguinho de luz, colocava lá no YouTube e ficava dançando com ela. Sextou. E ia dançando, vai dançando. E o canto. Muitas vezes eu deixo de orar, de ficar falando e canto. Até hoje, quando eu fui abrir aqui para preparar para a sessão, eu cantei. Eu gosto muito de cantar. Eu esqueci o nome dessa cantora. Hoje eu quero ser grato. Obrigado. Eu sou falho, mas eu reconheço. Teu cuidado por mim não tem preço. Obrigado. É a música mais ouvida por mim, tá? É como se eu estivesse orando, agradecendo a Deus, ao universo, a minha frequência, mas de uma forma de canto. Então cante mais, solte mais a sua voz para cantar. Essas são as dicas que eu trouxe hoje, né? Falei demais, o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas eu vou vir aqui mais vezes falar, porque já bateu a hora da mentoria. E se você sentiu no coração e quer receber a mentoria do Sagrado Feminino, resgatar a mulher, essa fera, esse lobo, essa onça que tem dentro de ti, vem comigo nessa jornada. Eu deixo o contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? E uma dica boa para você de leitura é Mulheres que Correm com Lobos, tá? Uma dica excelente de leitura para ti também. Mas fica comigo, ativa as notificações, se inscreve no canal, já entra aqui, vê as terapias, venha ser membro do canal, aqui você já recebe suas limpezas também. E olha, como o canal de membros foi liberado agora, eu tô dando para os 30 primeiros inscritos uma leitura completa da tua energia, você já vai entender muitos porquês, tá bom? Beijo, deixa eu entrar aqui na mentoria que eu já tô atrasada.